mês passado, o deputado Flávio Dino, do PCdoB, apresentou à Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição, fixando em 11 anos o mandato dos ministros do STF. A intenção, segundo ele, é a de garantir a alternância do poder no órgão máximo da justiça brasileira. A preocupação do deputado tem razão de ser? Quais são as vantagens e as desvantagens dessa proposta? Esse é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Pela lei atual, um brasileiro com 35 anos de idade pode chegar ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e ali permanecer durante outros 35 anos até a aposentadoria compulsória aos 70. É bem verdade que a hipótese de alguém chegar a ministro com 35 anos é remota, mas também é verdade que as 11 vagas de ministro do STF vêm sendo preenchidas a cada dia por cidadãos mais jovens. Fixar um mandato para os ministros pode ser uma boa ideia? Nós debatemos esse assunto no programa de hoje. Nossos convidados são o desembargador Dorgal Borges de Andrada, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Henrique Nelson Calandra, que é presidente da Associação Paulista de Magistrados, e o juiz Nelson Messias de Moraes, que é presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar com o senhor mesmo. Essa ideia de fixar um mandato para ministros do Supremo é uma ideia que o senhor acha que pode prosperar? É uma boa discussão que pode ser feita em torno desse assunto? Olha, é uma discussão que merece, no mínimo, uma reflexão muito aprofundada com a magistratura brasileira, porque a justificativa para se estabelecer um mandato, ela não procede, porque o seu autor, na verdade, ele diz que a razão do projeto é em face do ministro exercer uma função política e que todos que exercem uma função que de determinada forma tem um caráter político deve ser eleito ou deve exercer um mandato. E na verdade a indicação ela pode até ter um viés político por um lado ou outro, mas a função ela é judicante, ela não é política. Quer dizer, a partir da justificativa do deputado, o senhor acha que já a ideia fica prejudicada? Eu acho que é uma ideia muito perigosa, porque o judiciário brasileiro ele tem essa tradição de recrutar os seus membros através de concurso público, exceto naqueles casos excepcionais que a Constituição prevê, Perfeito. Que é o 5º Constitucional e a indicação de ministros da Suprema Corte. Doutor Nelson Calandra, muito obrigado pela presença do senhor aqui. O senhor é desembargador em São Paulo já há quanto tempo, doutor Nelson? Eu sou já desembargador em São Paulo desde 2003, quando foram unificados os tribunais. Antes eu era dos tribunais de alçada. Trabalhei no primeiro, 10 anos, no segundo tribunal, 4 anos, no tribunal de alçada criminal, 3 anos, e depois Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, e atualmente na seção de Direito Público do Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, minha saudação ao povo mineiro. Eu que sou neto de mineiro, né? Tenho raízes aqui em São João del Rei, onde nasceu meu avô, e tenho minha madrinha em Poços de Caldas, família Marete, dona Paulina, seu Fausto. Então eu tenho uma grande alegria de poder estar aqui em território mineiro. Mas eu queria formular um primeiro pensamento. Isso, é isso que eu ia pedir ao senhor mesmo. O primeiro pensamento é o seguinte: nós não podemos banalizar emendas constitucionais. Hoje, para qualquer besteira pode virar emenda constitucional. De sorte que a tradição americana, que tem uma Constituição com 200 anos, mostra que a nossa Constituição cidadã de 20 anos não pode ser feita de coxa de retalhos. Dá na telha de alguém e, sem mais nem menos, se emenda a Constituição Federal. Emendar a Constituição Federal para retirar a aposentadoria que era devida aos magistrados que ingressavam na carreira, que havia uma paridade entre o vencimento da ativa e os inativos. Por que existia isso? Porque é uma carreira que tem a característica da vitaliciedade. E agora, o deputado Flávio Dino, que é uma pessoa a quem a gente respeita e priva até da amizade pessoal, porque foi militante associativo, foi juiz federal,
e pediu exoneração para se tornar deputado, apresenta uma emenda que pretende criar mandato para os ministros do Supremo. Isso é um contrassenso, e eu que tive uma militância em toda a América Latina e a nível mundial, posso lhe dizer que já visitei países onde certos paradoxos foram instalados, e o resultado é o caos. Mas a tradição europeia, pelo menos, é de esses ministros dos tribunais superiores com mandato. As cortes constitucionais europeias, elas não têm nada, absolutamente nada, a ver com a Suprema Corte Brasileira. A Suprema Corte Brasileira, ela é de um lado Corte Constitucional e de outro lado Suprema Corte de Justiça. Então, não há uma relação entre aquilo que existe na Alemanha e o que existe no Brasil. E, por outro lado, essa disparidade de forma de Estado, os Estados europeus... Em geral são parlamentaristas, né? São parlamentaristas, são Estados unitários, e o Brasil tem uma federação que está sangrando, uma federação que foi mutilada, uma federação que foi apunhalada, porque foram introduzidos mecanismos que acabam concentrando poderes em torno da União, acabam trazendo um desaparecimento dos Estados federais. Perfeito. Eu vou votar o senhor, doutor Calanda, mas eu queria ouvir agora a opinião do desembargador Dorgal. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Né? O que o senhor acha? Qual que é a posição inicial do senhor em relação a isso? Essa questão de fixação de mandatos para ministros? O deputado Dino, né, nós conhecemos ele bem, um ex-juiz, e teve militância na JUF, na MB também, mas eu acho que nós estamos discutindo ali, essa emenda dele, não é o foco que interessa ao país. O que interessa ao país é a qualidade do Supremo Tribunal Federal. Então, se ele limita o tempo de permanência, e por acaso chega algum grande jurista lá com a emenda dele, essa grande personalidade não pode ficar no Supremo, porque ele impede. Eu acho que seria muito mais construtivo, se é o meu entender, se nós melhorássemos a forma de escolha. Por exemplo, nós temos aqui no nível estadual, a OAB indica 6 nomes, o tribunal tira na vaga que não é do juiz de carreira. E o Supremo, todo ele não é do juiz de carreira, isso para a pessoa leiga saber. O Supremo, não existe concurso para o Supremo. É o presidente que nomeia quem ele quiser. Todos os 11 são de livre escolha? Livre escolha do presidente. E o presidente, se ele recebesse uma lista tríplice do Supremo, que nascesse com 2 da OAB, 2 do Congresso, 3 da OAB, 3 do Congresso, 3 do Legislativo, 3 da sociedade civil, que seria a OAB, e 3 do STJ, seriam 9 nomes, por exemplo. Mandava para o Supremo tiraria 3 nomes e o presidente tiraria uma ideia. Sim. É melhor você brigar por uma valorização, por uma maior, vamos dizer assim, maior qualidade do que o tempo. O tempo é irrelevante. Se a pessoa é boa de serviço, que fique lá 20 anos. Agora, se não é boa de serviço, a escolha foi ruim. Então é preciso dividir a responsabilidade da escolha. Mas 11 anos não é um tempo bem razoável, doutor Dorgal? A tradição brasileira, foi montando a Constituição nossa, a primeira Constituição republicana, que moldou todo o Brasil até hoje, com pequenos ajustes às Constituições de 46, de 88, ela é focada no modelo americano. E nós temos uma corte que ali, e como diz o desembargador Calanda, a nossa corte não é uma corte constitucional, é uma corte recursal também, ela recebe recursos. Então ela tem momentos de corte constitucional e tem momentos de tribunal de justiça. Tribunal, um órgão da justiça. Se ela fosse uma corte constitucional, aí sim, era um modelo só político, porque se ela fosse só analisar a Constituição ela surgiu de uma constituinte, que é um órgão, o Congresso Constituinte é uma assembleia política. Então a análise ali tem que ser jurídica, mas que nasceu da política. Como disse o doutor Nelson, o Supremo é um órgão jurídico. A escolha é política, mas ele é jurídico, ele tem que interpretar as decisões dentro dos... O papel dele não é um papel essencialmente político. De jeito nenhum. E quem está ali tem que entender o que é uma denúncia, o que é um recurso de apelação, agravo. Tem que ser jurista, tem no mínimo entender um pouco do mundo jurídico, né? Perfeito.